Tan, 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 tan. Romance nada discreto de Garcia Rezende. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Casos de Família. Perdão. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Camões da Clarice, o seu podcast de literatura. Eu sou o Douglas e hoje nós vamos falar um pouco sobre a obra Trovas à Morte de Inês de Castro, de Garcia Rezende. Bem, para começarmos a falar sobre esta obra, eu considerei de suma importância nós começarmos relembrando o que é uma trova. Por mais que a gente já tenha trabalhado um pouco disso lá no trovadorismo, eu achei importante trazer essa definição. Então, uma trova é definido como um texto lírico, ou seja, um poema, que é dividido em estrofes com 4 versos e é escritos em redondilha maior. Tá, mas o que seria essa redondilha maior? Uma redondilha é um padrão e nós temos a redondilha maior e a redondilha menor. A redondilha maior, ela é composto, o verso, ele é composto por 7 sílabas poéticas. Já a redondilha menor, ela é composta, por 5 sílabas poéticas. Fica meio difícil de mostrar isso para vocês, mas eu vou tentar fazer a escanação, que é como a gente chama a divisão dessas sílabas, de um trecho da obra para vocês perceberem isso, que é realmente uma redondilha maior. Então vamos lá. São os 2 primeiros versos do texto, que são os seguintes. Senhoras, se algum senhor vos quiser bem ou servir. Só isso. Agora eu vou ler pausadamente, vocês contam as sílabas poéticas. Venham comigo. Senhoras, se algum senhor. Esse é o primeiro verso. Notem que nós juntamos de se algum. Por quê? Porque a contagem das sílabas poéticas ela é diferente da divisão silábica normal. Então, quando nós temos sons iguais, eles se aglutinam. Então, nós contamos uma única sílaba poética. Senhoras são 3 sílabas. Se algum são 5 sílabas. Senhor são mais 2 sílabas poéticas. Então, a gente tem 7 sílabas poéticas. Uma redondilha perfeita, maior. Agora vamos ao próximo. Vos quiser bem ou servir. Da mesma forma, se nós contarmos direitinho, vamos ter 7 sílabas poéticas. Agora, uma coisa importante. A nomenclatura diz que cada estrofe deve ter 4 versos. E nesse poema, Garcia Rezende escreve com 10 versos em cada estrofe. Uma coisa interessante sobre esta obra. Ela faz parte de um compêndio, de uma compilação de outras obras, que foi organizada pelo Garcia Rezende e publicada em 1516 com o nome de Cancioneiro Geral. E esse cancioneiro é considerado o maior repertório de produção literária do humanismo em Portugal. E por quê? Porque ele tem ao menos uns 1000 poemas que foram produzidos ali entre 1449 e 1516, por pelo menos uns 300 poetas, ou seja, é muito texto. E essa realização de compêndios, é uma influência espanhola, e nós podemos ver que aqui, a gente ainda tem muita influência da Espanha sobre Portugal. Assim como a gente tem, a influência de Portugal com o Brasil, principalmente quando nós falamos sobre a língua. Nós temos esse complexo de inferioridade com relação à língua portuguesa. Mas não vamos entrar nisso não, porque senão eu não paro mais de falar. Tá, mas do que fala esse texto, Do que se trata este poema? Bem, como eu acho que não deve ser spoiler para ninguém, já tá no título, o poema vem tratar da morte de Inês de Castro. Mais especificamente, a própria Inês vem narrar como que ela morreu. Então vocês podem ver, que Brás Cubras chegou aí meio atrasado
no campo das memórias póstumas. Residualidade? Não posso provar nada. Bem, a crítica literária, né, diz que por conta dessa questão da própria Inês narrar o texto, né, traz um certo clima de cantigas de amigo, como a gente viu, né? Que a mulher vem narrar os seus infortúnios. E infortúnio é uma coisa que define bem a pobre dessa Inês de Castro. O texto, ele vem trazer um clima muito dramático, bastante trágico até. É um clima trágico que se adensa pouco a pouco no decorrer do texto. Então, a Inês começa a convergir ao plano das tragédias gregas, em que o herói ele é sobre-humano, mas essa caracterização sobre-humana dele que leva exatamente à tragédia, ao seu fim trágico, né? Mas nós vamos falar sobre essa questão do mítico um pouco mais à frente. Agora é importante nós compreendermos o porquê que a história de Inês de Castro é trágica. Por que ela tem esse fim? E para compreendermos isto, precisamos estudar um pouco de história. Porque mais que literária, a história de Inês de Castro ela é, em partes, né, factual. Inês de Castro realmente existiu. E é aqui que entra a minha brilhante atuação, naturalíssima, diga-se de passagem, de fingir no início que o programa seria o Caso de Família. Por quê? Porque, gente, é uma história assim que vocês não têm noção. Complicadíssima e real. Gente, aconteceu. Que é a história de amor entre a nossa personagem, Inês de Castro, e Dom Pedro I. Mais uma coisa importante. Esse não é o nosso Dom Pedro I. O nosso Dom Pedro, ele é primeiro do Brasil. Se formos levar em consideração Portugal, ele é o quarto Dom Pedro. O primeiro mesmo é o Dom Pedro que nós vamos falar hoje. Claro, né, que a gente também está falando de 1300 e bolinha, então não tem jeito nenhum de ser o nosso Dom Pedro. Então, 1300 e bolinha, esses fatos históricos aconteceram ali por volta do século XIV. E quem era Inês? Bem, Inês era filho de Pedro Fernandes de Castro, mordomo-mor do rei Afonso XI de Castela. Só que o pai dela também era filho bastardo do rei Sancho IV de Castela, que era um dos nobres mais influentes ali da região da Castela. E Dom Pedro também era neto de Dom Sancho IV de Castela, além de ser príncipe, né? Então, eles dois são primos, o Inês e o Pedro. Então, aqui a gente já tem a história de amor entre dois primos. Mas não é esse o fato interessante da história. Se bem que eu não sei se eu posso dizer que alguma coisa é interessante. É tudo meio trágico. Enfim, como que acontece essa história de amor entre os dois, né? Como a gente sabe, na época e por muito tempo, principalmente quando a gente fala da nobreza, os casamentos eram arranjados. E por quê? Porque muitas vezes os reinos precisavam firmar alianças com outros reinos e algumas maneiras de fazer isso, né? Uma das maneiras era o casamento. Então, Pedro, ele teve o seu casamento arranjado com Constança Manuel, que era descendente legítima da família dos monarcas de Aragão, Castela e Leão. Enfim, uma família importante na época. E em 1339, Dom Pedro se casa com a Constança. E onde que entra a Inês, né? Ah, meu querido. A Inês, ela veio junto com a comitiva da Dona Constança. Ou seja, ela era a dama de honra da Constança. Não, ela era a dama de companhia da Constança. E a partir daí que Pedro e Inês se conhecem. E que começam a viver um romance nada discreto, que inclusive escandalizou a corte na época e que trouxe insatisfação para muitas pessoas da corte, né? Principalmente o rei Afonso XI, que estava insatisfeito com a proximidade, né, do filho com os irmãos da Inês de Castro, que eles estavam atrapalhando as relações diplomáticas do reino.
Então, o que o rei faz? Ele manda expulsar a Inês do castelo. Só que expulsar a Inês do castelo não afastou o Dom Pedro dela, porque o romance continua à distância. Acontece que, algum tempo depois que Dom Pedro se casou com a Dona Constanza, ela morre, acaba falecendo, e Dom Pedro manda trazer Inês de volta, o que causa mais revolta no rei, e assim começam a surgir alguns atritos entre pai e filho. Mas até aí tudo bem. O romance ia de vento em popa até o momento que o rei resolve que não. Ele tinha que casar o príncipe, então ele arruma outro casamento. Só que Dom Pedro diz que ele ainda está muito abalado com a morte da esposa e que não consegue pensar em casamento naquele momento. A desculpa é ótima. Porque ele continua com a Inês e no período entre 1346 a 1354, ele tem 4 filhos com a Inês. Agora vocês pensem as picuinhas que andavam no rei. E além disso, circulavam algumas mentiras que os irmãos da Inês, eles planejavam matar o herdeiro. Ah, esqueci de comentar. Antes da Dona Constanza morrer, ela teve um filho. Inclusive, ela morreu de parto. Ou seja, a gente tem o herdeiro do trono, que é o filho do Dom Pedro, legítimo. Então, rolava a conversa de que os irmãos da Inês iriam matar o filho do Dom Pedro com a Dona Constanza para que o trono, né, a posse do reino passasse para os filhos da Inês. O que era uma coisa que, obviamente, o rei não queria. Então, para resolver isso, o que o rei faz? Ele decide que precisa pôr um ponto final nessa história. E como que ele faria isso? Que se mandar ela para longe não adianta. Vou dar 3 segundos para vocês pensarem. E isso mesmo. Matando a Inês. Se não resolve, vamos matar. E o que ele faz, né? Se aproveitando do afastamento de Dom Pedro do reino, ele foi caçar, se eu não me engano. Em 1355, ele manda 3 homens para matarem a Inês. E a historiografia diz que ela foi degolada friamente por esses homens. Inclusive, e aqui a gente toca naquela questão mítica que eu comentei lá no início do podcast, o local onde a Inês foi morta fica conhecido como a Quintanda das Lágrimas. E por quê? Porque no local tem uma fonte e as lágrimas da Inês teriam criado essa fonte. E o vermelho do seu sangue se transformariam nas algas vermelhas que tem dentro dessa fonte. Ah, outra coisa. Eu comentei que a historiografia diz que ela foi degolada, né? Mas o nosso texto literário vem dizer que o coração dela foi transpassado por espadas. Que a gente pode até rememorar a Bíblia. A Bíblia diz que o coração de Maria seria transpassado por espadas. Lá quando a gente está falando, né, o sentimento dela quanto a Jesus. Então, a gente tem aqui a morte da Inês de Castro por uma questão política. No contexto que eles estavam vivendo, a relação entre eles dois era prejudicial ao reino. Inclusive, no texto, isso é repassado também. Ele diz: com sua morte escusarei muitas mortes, muitos danos. Vós, Senhor, descansareis, e a vós e a nós dareis paz para 200 anos. O príncipe casará, filhos de bênção terá. Se fora de pecado, que agora seja anojado, amanhã lhe esquecerá. Então, com a morte dela, o príncipe poderia novamente casar, né? Esse seria o pensamento do rei. E construir uma relação, digamos, nos moldes aceitáveis para a época, né? Tá, mas o que aconteceu depois da morte da Inês de Castro? Quando o Dom Pedro descobriu, né? Começou um conflito armado entre ele e o rei, que durou cerca de 2 meses e só foi apaziguado pela rainha.
E o Dom Pedro soube esperar pacientemente até o momento que o pai dele morreu, né? E virou rei. E a partir do momento que ele virou rei, ele caçou os assassinos e dizem que os assassinos foram mortos de maneiras brutais. Mas é agora que a gente chega na parte tan, 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 da história. Fiquem ligados. Depois de se assumir rei, né? Assumir o reinado, ele revelou que teria casado secretamente com a Inês. E bastou algumas confirmações e o casamento foi legitimado. Assim, Inês de Castro se tornou rainha, uma rainha póstuma. Ela não é póstuma só como narradora, mas foi como rainha. E aqui nós chegamos em mais 2 pontos desse miticismo que ronda a Inês de Castro. O primeiro deles é que Dom Pedro mandou construir túmulos belíssimos para ele e para ela, né? Em um mosteiro de Alcobaça, em que esses túmulos, né, que são feitos de mármore branco, aliás, inclusive vocês indico vocês pesquisarem, são lindíssimos. Eles ficam postos de frente um para o outro. E para que isso? Para que no dia do julgamento final, né, do juízo final, quando todos os mortos se levantarem, né, eles estejam de frente um para o outro. Então a primeira pessoa que eles vão ver vai ser um ao outro. Que é até bonitinho. E outra lenda criada sobre isso, né, seria que, mesmo morta, antes de Dom Pedro levar o corpo da Inês, né, para o mosteiro, para a cobaça, ele teria colocado o cadáver no trono e obrigado a corte a realizar a cerimônia do beijamão da rainha. Agora pensem aí, Inês já tinha morrido há algum tempo, então pensem na situação. Claro que a gente não tem uma documentação que prove isso, né? E também há questões do próprio... As condições do corpo não eram nada favoráveis. Lembrem também que ela foi degolada, então é meio difícil colocar o corpo lá e ele ficar direitinho, né? Então, como vocês podem perceber, tem muito miticismo, tem muita história contada a partir desse fato, desse caso de Inês de Castro. Então, na literatura, nós temos o tema inesiano. E por quê? Porque diversos autores em diversas épocas retomam o tema desse romance entre Inês e todas essas questões que envolvem a sua morte. Para citar alguns exemplos, né, eu poderia dizer Rui Pina, o próprio Garcia Rezende, Antônio Ferreira, Júlio de Castilho, Camões, em Lusíadas aparece a Inês de Castro, entre outros como Eugênio de Castro e diversos outros textos. E não só textos, isso também aparece em outras produções como filmes. Por exemplo, Pedro e Inês, que é um filme de 2005, Inês de Castro, que é um outro filme mais antigo, de 1944, que ainda é em preto e branco, trazem também essas questões da Inês. E para finalizar, eu queria trazer aqui para vocês uma questão que a crítica literária faz com relação a esse texto de Rezende. Como é que pode um português enaltecer uma castelhana que veio em pecado e recriminar os seus executores? Inclusive, né, um desses é o rei, é o próprio reinado. Vou deixar vocês com essa questão. Inclusive, deixa a sua opinião aqui ou lá no Instagram. A gente vai adorar saber. Então, gente, é isso por hoje. Deixo aqui o meu adeus e super indico a leitura do texto. É ótima, gente. Inclusive, indico a leitura dos outros textos que falam sobre isso. Dá uma pesquisada sobre essa questão da Inês de Castro. Então, até mais!